povo! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Eu estou muito bem. Faz frio e chuva na Serra Gaúcha. Hoje é dia 17 de julho e eu tenho algo para contar para vocês. Uma mudança na carteira. Tivemos, na verdade, duas mudanças na carteira. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a venda de uma empresa e no próximo vídeo eu falo sobre a compra de uma nova empresa. Gabi, você fez uma troca? Não, porque essa empresa que eu vendi, eu comprei uma outra que eu já tinha na minha carteira, tá? Então eu tirei dinheiro de uma empresa e coloquei em outra. Eu não vendi para ir luxar, então eu aproveitei o lucro e fui viver. Não, eu só fiz uma troca porque parecia fazer muito sentido para mim no momento. Eu acredito ter feito sim a escolha correta. Esse vídeo não vai ser uma recomendação, não é para você imitar o que eu fiz na minha carteira, você tem que ver se faz sentido para você a sua estratégia. Visto que eu já soltei algumas informações aí no meu Instagram, no meu TikTok, do que eu vendi, e já veio gente falando, não faria isso, tomara que não tenha sido tal empresa. Então assim, gente, a estratégia é extremamente particular. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês a razão do porquê eu fiz isso. E eu estudei muito, eu pensei muito, eu poderia ter vendido muito antes e lucrado muito mais, só que não era esse o objetivo. Eu não vou fazer nenhuma loucura, não vou fazer nada por impulso, nada por ansiedade, por afobação. Não, eu vou sentar, estudar e ver se faz sentido ou não. E nesse caso, para mim, fez sim bastante sentido fazer essa venda. A empresa que eu vendi foi Klabin. E agora a gente começa todo aquele desenrolar que vocês ficam aí. Meu Deus, e agora? A empresa é ruim, o que aconteceu? Vamos lá, calma, respira. Eu não vou fazer um vídeo aqui, gente, explicando pra vocês o que é a empresa Klabin, o que ela faz. Não, já tem vídeo aqui falando sobre isso, no YouTube tem vários vídeos falando sobre isso. Eu vou aqui, de fato, explicar pra vocês o porquê que eu fiz essa venda, tá? Bom, Klabin, como todo mundo já sabe, é uma empresa absurda, tá, gente? O que é a empresa Klabin é uma coisa incrível. Ela tem uma barreira de entrada muito grande, ela é irreplicável. O que essas duas coisas significam? Significa que não tem como você criar uma Klabin do zero para competir com essa Klabin que a gente já tem hoje. Isso, na estratégia de investimentos visando boas empresas, né, que vão durar por muitos anos, é um dos pontos mais importantes, que a gente chama de barreira de entrada. Sempre quando você for olhar para uma empresa, você tem que olhar a questão de barreira de entrada. O quão difícil é entrar para competir com essa empresa. E Klabin tem uma barreira de entrada absurda, então é um baita ponto positivo para a empresa. Ela está num setor muito bom, ela exporta, ela vende para o mercado interno, ela faz toda a parte, né? É uma empresa bem verticalizada, que a gente chama, que ela faz toda a parte desde a plantação da árvore, do eucalipto e tudo mais, até o consumidor final. Então, assim, é uma empresa espetacular, com mais de 100 anos, familiar. Mas aí vem o ponto, gente. Nem toda boa empresa é um bom investimento. E aqui sim a gente vai falar de dividendos, de rentabilidade e tudo mais. Apesar de ser uma boa empresa, quando a gente olha para a rentabilidade de Klabin, ela nunca teve, eu vou trazer dados aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês, ela nunca teve uma rentabilidade excepcional, tá? Ela sempre foi uma empresa ali bem mediana nessa questão, 6%, teve ali até um ponto que chegou a 7%, mas sempre ali abaixo de 6%. E quando a gente compra Klabin, né, na época que eu comprei Klabin, era muito com a cabeça de longo prazo, do tipo, ela paga pouco dividendo hoje, porque lá na frente, quando ela começar a colher os resultados dos investimentos, ela não vai ter mais aonde gastar e ela vai distribuir mais para os acionistas. Porque tanto ela não vai estar gastando dinheiro, quanto ela já vai estar colhendo os frutos desses investimentos. Então, essa é a cabeça de quem tem Klabin. Só que acontece, nos últimos resultados tiveram algumas mudanças, 2024 principalmente, teve ali algumas mudanças em base acionária, em política de dividendos que impactam muito essa remuneração ao acionista, essa rentabilidade da empresa. Aquilo que a gente estava contando, veio um balde de água fria em cima
do investidor. Não é muito fácil de eu falar disso, gente, aqui com vocês, porque de fato é uma empresa que eu gosto muito e que foi, assim, um desapego até emocional, sabe? Eu tô com essa empresa porque eu gosto dela ou porque realmente ela tá fazendo sentido na minha carteira. E aí eu fui vendo que eu tava mais apegada à empresa em si do que pensando pro lado racional. Quando a gente vende uma empresa, a gente nunca compra uma empresa com a cabeça de vender. Isso pode acontecer eventualmente, gente. Por quê? Como eu sempre falo para vocês, as empresas são organismos vivos. O que Klabin me oferecia lá em 2023, início de 2024, ela parou de oferecer. E isso foi dito. Isso foi passado pra gente. Então, assim, a minha mudança em relação ao meu comportamento em relação àquela empresa, ele vai mudar. Pode, na verdade, se manter, dependendo da mudança que ela teve. Não foi uma coisa tão grave e tal. Segue, só que se for uma mudança que de fato afeta a minha rentabilidade, se de fato afeta o longo prazo que eu tô olhando para a empresa, eu vou mudar o meu comportamento em cima daquela empresa. O ponto muito importante que eu falo vai fazer uma venda? Pense, estude, não siga dicas, não siga o que o outro está fazendo na carteira. Eu não sei o teu preço médio de Klabin, eu não sei há quanto tempo você está comprando Klabin, mas a gente tem que ser bem realista quando a gente olha para números. Então tá tudo bem em algum momento você vender essa empresa, principalmente focando na troca. O que eu fiz? Eu vendi Klabin e troquei por Banco do Brasil, porque naquele momento eu estava ali vendo muita oportunidade em Banco do Brasil, ainda sigo vendo muita oportunidade em Banco do Brasil, com aquela Klabin não me dando uma rentabilidade interessante, eu não conseguindo comprar ela e ela com essas novas políticas que não estavam me agradando. Foi um conjunto de coisas por um tempo que me fizeram tomar essa decisão, tá? Bom, qual que foi a decisão mais impactante de Klabin em 2024? A mudança na política de dividendos. Ela sai de um payout de 15 a 25% para um payout de 10 a 20%. Quando a gente olha a mediana de cada um deles, a gente vai de 20%, porque normalmente a Klabin tenta pagar ali a média, então 20% e 15% é a média aí desses dois. Então ela saiu de uma média de 20% para uma média de 15%. Você pensa, Gabi, são só 5%? Não. São 5 pontos percentuais. A gente está falando de 25% a menos de rentabilidade para o acionista. Isso pesa na carteira. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir aqui para vocês verem o que eu quero dizer, tá? Quando a gente vê aqui, né, acho que tá dando para vocês verem, eu vou me colocar no cantinho aí. Aqui eu coloquei um print, gente, da própria Klabin, né, de uma das apresentações de Klabin, em que eles mostram que a política de dividendos saiu então de 15 a 25 para 10 a 20. A mediana aqui é 20, a mediana aqui é 15, dando essa baixa de 25%. Tem uma projeção, e a Klabin acerta muito nas projeções, de um EBITDA para 2027 de 9,5 bi. Então a gente vai fazer a conta para vocês verem como isso está impactando de fato no resultado para nós, acionistas. Porque além, né, a gente vê que a empresa, beleza, vai crescer o EBITDA muito bem. São 3 bi. Para o nosso bolso, isso ia fazer muita diferença. Mas aí ela veio com essa mudança na política de dividendos e ela aumentou a base acionária colocando bonificações. Então, 10% a mais. Gabi, bonificação é ruim? Não. Para nós que somos acionistas, quando você tem uma bonificação, você está ganhando mais ações e o preço que você tinha ali investido naquela empresa, ele segue o mesmo e você ganhou mais ações. Só que a gente não pode esquecer que a base acionária, ela fica maior. Então, se antes a empresa distribuía dividendos para 1 bilhão de ações, agora ela vai passar a distribuir para 1 bilhão e 100. Um exemplo só para vocês. Então, foi isso que aconteceu com o Klabin. Aumentou a base acionária e diminuiu o payout. Fazendo aqui uma noção para vocês. Um EBITDA de 6,5% e um payout de 20% com uma base acionária de 5,6 bilhões, daqui são dados reais, tá? O dividendo de Klabin ficou na casa dos 23 centavos.
Vamos pensar que ela manteve tudo igual e somente cresceu, né? Passando de 6,5 bi para 9,5 bi. A gente teria aí um dividendo de 0,33 centavos, quase 0,034 centavos. Isso aqui, para nós acionistas, era isso que a gente esperava, né? Cada ano que fosse passando, a Klabin fosse aumentando esse dividendo. Por quê? Porque ela investiu muito, está colhendo o que plantou, enfim, literalmente, né? Mas aí, com todas essas mudanças, quando a gente pega um EBITDA a 9,5%, um EBITDA de 9,5%, um payout de 15% e uma base acionária de 6,1 bilhões, lá em 2027 a gente tem o quê? 0,23 de dividendos. 0,23, gente, se a gente pegar 6%, a gente está falando de 3,83. Então, a empresa pode custar até 3,83. Mas, se a gente fala, por exemplo, de 8%, a gente está falando de 2,87. Eu já cheguei no momento da minha carteira, assim, da minha maturidade como investidora, de aceitar 6%, não muito, sabe? De não aceitar muito 6%. Justamente porque a gente tem ali empresas que pagam mais e são tão boas quanto. Então, na minha troca não, né? Na minha troca, trocando por Banco do Brasil, que tá pagando mais de 8%, mesmo com essa queda, mesmo com queda de dividendos, enfim, né? A gente espera que vai ficar pelo menos nessa faixa dos 8, 7,5, enfim, que seja. Mas a empresa que eu coloquei na minha carteira agora também, passando de 9%. Então, assim, faz sentido eu ter uma empresa que eu tava contando com ela para o futuro, mas lá em 2027 ela vai seguir me pagando 6%. Até porque 6% agora que ela deu uma caidinha, mas antes ela estava sempre acima de R$4, o que ficava totalmente inviável para compra. Quando a gente olha para o histórico de Klabin, deixa eu colocar aqui para vocês também. Olha o yield anual de todos os anos aí de Klabin desde 2015. 2018 e 2022 a empresa passou dos 7%. 2023, 6%, depois disso tudo abaixo de 6%. Então a gente estava contando com a empresa para o futuro. Foi um balde de água fria para os investidores. Então, há um tempo atrás eu falava no meu Instagram e tudo mais, gente, abaixo de R$4 faz sentido comprar, abaixo de R$4 faz sentido comprar. E aí a empresa diminui em 25% a remuneração para o acionista e abaixo de R$4 não vale mais a pena comprar, na minha opinião. Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão. Espero que vocês tenham entendido o racional por trás, porque você pode sim pensar, Gabi, mais longo prazo, vai ser melhor no longo prazo, né? Pensa em depois de 2027, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Beleza, gente, mas para minha bola de neve crescer de fato, eu preciso de uma boa rentabilidade hoje. Eu já tenho empresas que estão me pagando menos do que 6% na minha carteira, com uma visão estratégica de longo prazo e tudo mais. Ficar alimentando essa motivação para a Klabin, sabe? Essa expectativa em cima de Klabin já não estava fazendo mais sentido para mim. Lá na frente, quando ela começar a remunerar melhor e eu quiser entrar na empresa de novo, eu entro, tá tudo bem. Porque a gente vê hoje boas empresas super em oportunidade pagando 11, 10, 9%. Então tá tudo bem se lá na frente eu querer entrar em Klabin, se ela estiver me remunerando da maneira que eu gostaria de ser remunerada. Então, a minha rentabilidade de hoje, ela é muito importante. Mesmo que muita gente aí pense somente no longo prazo, gente, quanto mais rentabilidade você tendo hoje, maior vai ficando a tua bola de neve, mais rápido você vai chegar no teu objetivo. Se você ficar empurrando, eu aceito 4%, 5%, 6%, o que antes você poderia ter um resultado em 6, 7 anos, você vai ter em 10, 12 anos. Se isso faz sentido para você, ok. Mas não está sendo mais o meu olhar como estratégia mesmo de investimento.
Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Nada do que eu tô falando aqui para vocês é uma recomendação, não é para vocês saírem vendendo o Klabin da carteira de vocês. É só para vocês refletirem, tá? Porque às vezes a gente cai muito em narrativas, é muita gente falando sobre tal assunto e às vezes a gente perde um pouco essa racionalidade que a gente tem que ter quando a gente fala de dinheiro. Aqui envolve sim matemática, a gente tem que ser o mais racional possível, porque a gente sabe que as nossas emoções vão atrapalhar a gente em vários momentos. Então, a gente conseguir ter essa visão, e se você olhando tudo isso, você fala, ainda assim quero continuar? Show! Não tem problema nenhum, a carteira é sua, a estratégia é sua, entenda o que você está fazendo. Beleza, meu povo? Gente, seguinte, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, me seguir nas redes sociais. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, o link do formulário está aqui na bio. Preencha, porque é uma mentoria comigo, ó, 10 de 10. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.